espíritos, não é? Esse trecho que foi lido como preparação, eu iria abordá-lo ao longo dessa nossa palestra. Exatamente essa fala de Lázaro, que trata dos instintos, dos sentimentos, é algo que eu iria colocar mais para frente, mas vou repetir e pelo menos vocês já leram isso, né, pela voz da Nívia. Já ouviram, melhor dizendo. Repito que eu estava conversando no começo, é um prazeroso estar com vocês, embora com essa distância física, mas estou vendo algumas carinhas conhecidas e para nós é muito gostoso poder estar com vocês, vencendo a distância do oceano, graças à nossa tecnologia que também serve para o bem. Agradeço a você, Nívia, e toda a diretoria da Casa dos Humildes, que me abriu as portas para esta palestra e também aceitou o meu tema para discursar sobre a evolução do homem material para o homem espiritual nesta tarde de 6 de junho de 2020. Por que eu escolhi esse tema? Tem muito a ver com o momento que nós estamos vivenciando, um momento em que já estava previsto no Apocalipse de João, quando do surgimento da besta, ele disse que haverá pouco tempo, mas o suficiente para os sujos se sujarem, os que fazem injustiças que façam ainda, os santos se santificarem e os justos se justificarem. O que nós observamos nesses momentos que todo o globo terrestre está vivendo, nesta pandemia, é que todo mundo está tirando as suas máscaras, mostrando-se realmente como são. Os defeitos, as virtudes são colocados à prova. Na mesa há tudo para se escolher. E como Paulo dizia, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por conta desta situação da pandemia do Covid-19 e de toda essa conturbação, eu resolvi colocar isto, né, para conversar com vocês, lembrando também que, graças à nossa doutrina, nós temos a perfeita noção do porquê que estamos vivenciando tudo isso, que é exatamente mais um degrau evolutivo que o nosso planeta Terra está passando, e aqueles que tiverem condições de aqui ficar poderão, né, ou reencarnando ou continuar vivendo num planeta melhor, já de regeneração. Existe no Livro dos Espíritos, no livro 3º, perguntas números 772 a 806, uma lei moral chamada a Lei do Progresso. Em suma, o que essa lei diz? Que todos deveremos caminhar. E, como tudo na natureza é uma evolução e não uma revolução, esta lei age sobre nós, os seres humanos, de uma forma suave. Gradativamente, essa suavidade ela vai se tornando mais firme, e se o ser humano continuar resistindo aos apelos do progresso, a lei do progresso chamará uma auxiliar muito conhecida nossa, chamada dor. Não sofrimento. Como disse Chico Xavier, dor é necessária, o sofrimento não. O que é o sofrimento? É a inaceitação da dor. E quando a dor chega, então nós avançamos para um outro estágio, saímos da nossa zona de conforto e iremos caminhando para até um próximo estágio. E assim se cumpre a lei do progresso. É bom lembrar que nessa caminhada não existe velocidade, existe ritmo. Eu posso fazer alguma coisa de uma forma mais fácil no campo espiritual, mais fácil do que a Nívia, e a Nívia poderá fazer outra coisa de uma maneira muito mais simples e rápida do que eu. Então, no final, o que nós medimos, né, o que o plano espiritual avalia, é o esforço renovador. Quanto nós estamos nos esforçando para progredir. E aí sim, mantendo um ritmo de evolução, com certeza
nós estaremos caminhando, cada um do seu jeito, cada um das suas possibilidades, fazendo o melhor de si. Eu me lembro, quando estava no CVV, o Centro de Valorização da Vida, em que os nossos treinamentos e as abordagens eram todas baseadas num psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers. Ele desenvolveu a terapia centrada na pessoa, centrada no paciente. Fundamentalmente, era um comportamento não diretivo. Ou seja, jamais dizer, se eu fosse você, eu faria isto, ou se eu fosse você, eu não faria aquilo. Porque nós não somos o outro, não vivenciamos o que ele está vivendo, e até se já vivenciamos no passado, não necessariamente veríamos a coisa do mesmo modo. A vantagem deste comportamento não diretivo é a seguinte: quando nós falamos para alguém fazer algo e esta pessoa faz e dá certo, ótimo. Nós somos agradecidos, a pessoa nos homenageia, porém cria uma dependência. Se der errado, essa pessoa se volta contra nós e diz, né, eu falei, fiz o que você fez, olha o que deu. Então, quando eu esqueço essa regra de ouro, eu recebo algumas pauladas, coisas que normalmente eu poderia ter evitado se lembrasse desses ensinamentos do CVV. Por que eu coloquei isso? Rogers tem uma frase que foi conhecida como o paradoxo de Rogers, é uma coisa aparentemente contraditória. O que ele disse? Quando eu me aceito como eu sou, eu sinto uma força que me impulsiona à mudança. Exatamente a lei do progresso. E Rogers não era espírita. Ou seja, quando nós achamos que está tudo bem, quando nós olhamos em volta e eu estou bem vivenciando isso, que maravilha, estou feliz, algo me faz sentir uma certa infelicidade, algo me faz sentir uma insatisfação. Na escalada evolutiva, que nós vamos trabalhar logo mais, exatamente isso. Imaginamos que estamos numa determinada posição, está tudo tranquilo, mas de repente nós nos sentimos um pouco desconfortáveis. O homem material e o homem espiritual são duas faces de uma mesma moeda. Não dá para nós dividirmos uma coisa da outra, não dá para nós dizermos que a partir de determinado momento eu serei só espiritual, deixando toda a materialidade de volta. Isso é praticamente impossível de se fazer. A Nívia leu a mensagem de Lázaro no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, e há um trecho nessa mensagem, se vocês repararam, que diz que os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Então, se isso é verdade, vamos antes trabalhar os instintos. O homem está na Terra há cerca de 4 milhões de anos e cerca de 40 mil anos na configuração que conhecemos de raciocínio contínuo. Até então, éramos muito mais animais. Mas, no total, temos aí 4 milhões de anos de animalidade. Então, perceba que essa animalidade toda que nós temos, ela vai dificultar o nosso progresso. Por quê? Porque a nossa bagagem, as nossas formas de reagir, as nossas formas de sentir as coisas, elas são dimensionadas e, vamos assim dizer, formatadas pelo nosso passado. Um passado distante, bem distante. O homem, quando busca alguma coisa naquele tempo da pré-história, ele estava sendo movido pelos instintos, via de regra, de sobrevivência. Havia 3 virtudes naquela época, que era a agressividade, a voracidade e o egoísmo.
Aquela época eram virtudes porque eram necessárias ao desenvolvimento do ser, à própria sobrevivência dele, porque se ele não tivesse essas virtudes, ele morreria. Alguém pegaria o prato dele, a comida, melhor dizendo, né, um pedaço de carne ou aquilo que ele havia colhido, e pegaria para si e ele ficaria jogado. Era a luta do mais forte. Cerca de 16, 12 mil anos mais para cá, o homem deixou aquela fase de caçador e coletor, ou seja, eu caço, colho o que eu tenho à minha disposição e vou avançando, para ser agricultor. Evidente, continuava caçando, continuava fazendo as suas coisas, mas já de uma maneira quase que sedentária. Isto como o homem como um todo. Havia tribos que as pessoas continuavam a caçar e a coletar. Este ponto, 16 mil a 12 mil anos mais próximos de nós, dá-se algo muito importante. É a formação da família, onde o homem começa a olhar a sua companheira não apenas como algo que ele satisfazia os seus instintos sexuais, mas ele começa a abrir a sua portinha do egoísmo e entra mais alguém. Entra uma outra pessoa e depois entram todos os filhos desta união. Evidente que ainda num degrau de inferioridade em relação a ele. Ainda é muito egoísta, ele se acha, né, o primeiro a ser servido, o primeiro a ver tudo à sua disposição e o que sobrar é para os outros. Mas ele já começa a olhar o próximo. Nesta fase, os instintos trazem apenas sensações. A sensação de desconforto ou de conforto, de prazer, de fome, de frio, de sede. Tudo isso formando uma base para o estágio seguinte, que é o estágio de sentimentos. Como vocês podem imaginar, não serão sentimentos nobres. Pelo contrário, serão sentimentos embrutecidos. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 755, que Kardec diz, qual o grande obstáculo ao progresso da humanidade? E o Espírito da Verdade responde, citando dois, o orgulho e o egoísmo. O orgulho onde o ser se acha, né, como o ponto alto da criação humana, que todos os outros à volta dele são inferiores. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, ele é o máximo. E o egoísmo, quando tudo que está à sua volta é para lhe servir. Essas duas coisas, esses dois defeitos hoje, eles atravancam o progresso. Mas há mais. Há outros sentimentos que fazem com que o nosso progresso espiritual ele seja retardado. Temos, por exemplo, o rancor, a raiva, a prepotência, a vaidade. E há pessoas que imaginam que a vaidade seja apenas aquela onde uma pessoa se penteia, se veste com aprumo e faz tudo do melhor, aparentando assim, a melhor forma física. No entanto, existe uma outra vaidade que às vezes passa despercebida, que é a vaidade intelectual, onde aquele ser que conhece um pouquinho de um determinado assunto se julga um grande conhecedor de tudo e mais ou menos ele despreza a opinião das outras pessoas porque ele vê que os outros são inferiores a ele. Quando nós temos esse comportamento de orgulho e de vaidade, junto vem algumas posturas totalmente inadequadas. A inveja, a preguiça, aquela forma de se referir a outro com más palavras, ou seja, a maledicência,
Tudo isso vem na esteira desses sentimentos não nobres. Há um que também foi colocado e é a resposta do plano espiritual a uma pergunta de Kardec, é o materialismo. Kardec, na pergunta 799, ele indaga o seguinte: qual a maneira com que o espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade? E a resposta foi destruindo o materialismo. O materialismo, meus amigos, ele é terrível. Ele vê tudo apenas que pode lhe servir. O conceito de materialismo traz dentro de si a utilidade. Na nossa civilização atual, nós vemos muito disso. Um ser, ou na fase inicial da sua vida, uma criança, ou na fase já final, né, no inverno da vida, não são úteis, não produzem. A criança não sabe e o idoso já produziu, então não serve para nada. Esse conceito de utilitarismo, ele decorre da visão materialista da pessoa. E essa visão materialista, ela tem muito a ver também com o medo. O medo de que possa existir algo além daquilo que ele vê. Como o seu orgulho impede de que ele veja alguém superior e o egoísmo imagina que tudo que está à volta é para lhe servir e só existe aquilo que está à sua volta, decorre que esta pessoa se fecha nessa fortaleza, estanca o seu progresso espiritual até que venha a dor e o empurre a caminhar. Sentimentos dessa natureza, ou seja, sentimentos empobrecidos, porque isso não leva realmente a lugar algum, a não ser um sofrimento, eles não podem gerar bons pensamentos. A base de um pensamento é o sentimento. Quando nós temos um bom sentimento, nós teremos bons atos, nós teremos hábitos constantes que formarão costumes, esses costumes moldarão o nosso caráter, e aí esse nosso caráter vai fazer com que o nosso destino seja moldado e esse destino regerá a nossa vida. Então, se eu tenho sentimentos não nobres, grosseiros, como orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo, eu posso somente ter pensamentos voltados para um lado material da coisa. Este lado material, qual seria? Tudo o que eu penso está voltado para o meu progresso material, onde eu uso o meu tempo para ter poder, para poder ter dinheiro, oportunidades de aparecer para os outros, né? Estar presente, né? Então, dá-se aquela classificação dos famosos, os VIPs, e tudo isso satisfaz aquele ego empobrecido. E se satisfaz com as migalhas do reconhecimento humano, que uma hora diz que o indivíduo está lá em cima, minutos depois ele cai em desgraça. O homem desse tipo de comportamento, ele valoriza também o corpo, mas não aquele valor que nós devemos dar ao nosso corpo como uma espaçonave de evolução, como um veículo para a nossa evolução, mas sim como algo a ser mostrado para o próximo, com uma boa forma física, com aqueles atributos, né, musculoso, barriga de tanquinho, enfim, todas aquelas coisas que vocês conhecem e as academias estão sempre trabalhando nisso. Essa corpolatria, como sai um artigo há muito tempo na Revista Internacional de Espiritismo, é uma constante nas pessoas. Nós tivemos aqui no Brasil, e ainda temos em várias cidades, o fechamento das academias. Foi uma confusão. As pessoas não sabem o que fazer se as academias estão fechadas. Então, desenvolvem uma série de coisas, né, para manter a sua forma física. Não é para manter apenas. Eu me lembro agora, eu estava indo para o trabalho e uma moça fez uma pergunta para um consultor de forma física, que ele disse o seguinte: poxa, para você aumentar a carga de peso dos seus exercícios, ela já fazia os exercícios com 2 garrafões de 5
litros em cada mão, ou seja, 5 quilos. Ele diz, coloque areia. Então, sem você acrescentar mais nada, se você coloca areia, você terá muito mais peso para levantar. Perceberam? Não é o condicionamento físico. A pessoa está querendo ultrapassar aquilo que anteriormente ela fazia, para depois se apresentar como mais forte, ainda mais saudável. Pensamentos de cunho estritamente material, onde eu procuro, através dessa usina de força que é a mente e o cérebro, fazer tudo a meu bem-estar. Eu trabalho para ter mais dinheiro, para comprar as coisas que eu quero. Eu trabalho para ter poder sobre as outras pessoas. Eu cuido do meu corpo como uma vitrine ambulante. Todo o meu dinheiro é aplicado não a bem do próximo, mas sim a bem do próximo, mais próximo, que sou eu mesmo. Vocês percebem que nós estamos trabalhando nesta conversa e tudo que eu falei agora é a lógica da vida, não é? A lógica da vida que nós existimos, que nós vivenciamos, que nós trabalhamos. Aí aparece, né, no cenário mundial, algo que nós não vemos, microscópico, um vírus. Nós sabemos que a missão do Covid-19 é provocar nas pessoas reflexões para mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de ver as coisas, os recursos à sua disposição, tendo em vista um futuro mais saudável para o nosso planeta, que é a casa maior, e para nós mesmos. Está muito claro para nós, espíritas, que esta pandemia ela veio trazer essa mudança. Agora, quem quiser aproveitar a oportunidade, bem, senão o sofrimento será maior. Pensamentos dessa natureza, nesse contexto da lógica da vida que nós vivemos, levarão a comportamentos inadequados, a caráteres inadequados, enfim, a uma vida totalmente inadequada em relação ao próximo estágio. Qual será esse próximo estágio? É o estágio onde existe a lógica do Evangelho. Aquilo que Jesus nos colocou há 2000 anos como padrões de vida. E começando pelos sentimentos. Então, sentimentos nobres como a humildade, a caridade, o perdão, o desprendimento, a indulgência, vão levar a pensamentos nobres também. Quando eu falo perdão, às vezes as pessoas pensam em perdoar ao próximo, não é verdade? Mas esquecem de perdoar a si mesmos. Quantos de nós já não erramos e lamentamos profundamente o erro cometido? Só que se ficarmos olhando o passado, ficaremos aprisionados nesse passado. Então, o auto-perdão é uma coisa fundamental para que possamos também crescer. Não é só o perdão ao outro. Às vezes esse é mais fácil. Mas nós que temos já uma concepção que não podemos falhar constantemente, somos um pouco críticos em relação a isso. E às vezes essa visão crítica ela assume características muito fortes. E eu pego aquele chicotinho que se usava na Idade Média e fico batendo nas minhas costas, sou culpado, só que eu fico perdendo tempo. E eu que já vivi mais do que viverei, a noção desse tempo passado é muito forte. A cada minuto que passa, ele não volta. Então, o que a espiritualidade superior nos ensina é exatamente o aproveitar o tempo da melhor maneira possível. É fazer tudo aquilo que for possível agora, não procrastinar, não deixar que o outro faça. Se está conosco, vamos fazer, não deixar para o outro ser responsabilidade nossa. Esses sentimentos nobres que citamos, e existem outros, né? Citamos apenas 5, eles gerarão pensamentos enobrecidos também. Só que esses pensamentos enobrecidos,
eles terão como alvo o bem ao próximo. Tudo que o ser faz é para o seu semelhante. Ele trabalha, ganha o seu dinheiro, mas ele tem a perfeita noção de que aquele trabalho deve ser ético, deve ser correto. Ele não pode prejudicar o próximo. Lembram-se quando o mestre falou orar e vigiar? Não se pode ficar o tempo todo de mãos postas. Nós podemos trabalhar. E um trabalho honesto e digno é uma forma de oração, onde nós estaremos em perfeito acordo com as leis divinas. Não estaremos misturando as coisas, estaremos trabalhando, ganhando nosso dinheiro, tendo nosso lazer, porém, de acordo com as regras morais que o Pai nos colocou há milênios. E que agora talvez tenhamos a consciência abrindo, né, dentro de nós sobre a nossa função no planetinha Terra. Uma pergunta, Nívia. Nívia, ela está ouvindo? Se houver alguma pergunta, alguma coisa assim, será no final ou a gente abre a qualquer momento? Quando você me disser no final, porque como a gente faz gravação, assim fica as imagens das pessoas que estão assistindo ficam preservadas, tá bem? Tá. Tá bom. Com licença. A sociedade atual, se nós pudermos usar uma figura de um pássaro, ou seja, com as duas asas, ela está em desequilíbrio e voando em círculos. Esta asa, que seria da inteligência, ela está bem acima da asa do amor. É a lógica da vida. Só que essa lógica fez com que a humanidade voasse em círculos. A lógica do Evangelho é que levanta-se esse amor, a inteligência mais o amor, aplicados a bem comum, são a sabedoria. Aí sim nós teremos uma sociedade equilibrada, nós teremos pessoas agindo, pessoas pensando em si como servir melhor. Vocês se lembram que Kardec colocou espíritas amai-vos e instruí-vos? Ele colocou exatamente esta função, onde o meu aprimoramento intelectual, o meu aprimoramento moral servirá para eu executar um trabalho no meio social de melhor qualidade. E esse trabalho no meio social, meus amigos, não é simplesmente um trabalho remunerado, ele é também um trabalho social. O trabalho remunerado nós já abordamos, não é? Bom, afinal de contas, como identificamos um homem material e como identificamos um homem espiritual? Eu vou compartilhar com vocês agora uma tela. Deixa eu ver onde ela está. Está aqui. Tá, então você vai... Esse cara aqui. Tá, autoeducação. É, autoeducação. Vem aqui embaixo no share. Pronto. Conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Ah, beleza. Isso. Pode continuar. Muito bem. Eu chamei esse quadro de autoeducação. Temos aqui no lado esquerdo o homem material, do lado direito o homem espiritual e algumas das suas características. O homem material, ele planta e espera. Ou seja, é aquele que diz assim, faz um bem a alguém e espera que esse diga, você foi muito generoso comigo. O homem material é aquela pessoa a quem ele serviu, lhe sirva numa outra oportunidade. O que vocês acham que seria a característica do homem espiritual? Vocês se lembram com certeza de uma parábola do semeador, em que o semeador saiu a semear. Jesus,
ele semeava entre os seus discípulos e seguia o caminho. Ele não se preocupava em saber se aquela pessoa que recebeu as sementes, ela iria trabalhar com essas sementes de uma maneira adequada. Plantava, semeava e seguia adiante. A cada um, e na parábola do semeador nós temos isso muito claro, cada um daria uma resposta adequada. Alguns grãos responderiam 30 por 1, 60 por 1 e depois 100 por 1. Não sei se alguém se recorda desta parábola. Exatamente esse é uma característica do homem espiritual. Vamos seguindo. Alguns pontos eu coloquei bloqueados para que nós possamos discutir um pouco mais. Se por acaso ficar cansativo, vocês me desliguem, tá bom? Aí eu já saberei que não estou sendo cansativo e alguém está dormindo aí. O homem material, ele é agressivo. Carlos, você tem aqui uma pergunta. Até onde vai os limites das conquistas e desejos materiais de um espírita? Nas medidas das suas necessidades. Aquilo que ele tem para poder viver dignamente. Eu preciso ter 5 carros, eu preciso ter 8 celulares, eu preciso ter 100 pares de sapatos, 30 ternos, 48 gravatas, 120 camisas. Eu preciso ter uma conta bancária recheadíssima que me possibilita ficar sem trabalho durante 5 anos, quando basta uma doença para que todas essas reservas se esvaiam. O limite é exatamente aquilo que eu acho adequado para viver dignamente. Quando eu digo viver dignamente, eu tenho que olhar ao meu próximo. Quando uma pessoa perde o emprego, ela seguramente vive com muito menos do que ela viveria antes. Não há uma receita, olha, você vai viver com tanto e comprar tantas roupas e poucos pares de sapatos, né? Para as mulheres isso é complicado, né? Porque as mulheres combinam muito os sapatos com as roupas, os homens nessa parte são mais simples. Né? E ninguém repara se você está com o mesmo sapato. Né? As mulheres não, se você repete o sapato no mês já é uma confusão. Eu vejo pela Vânia, que ela é assistente de um executivo de uma grande empresa, então tem que trocar e combina. Mas, em regra, meus amigos, é a medida de bom senso. Posso prosseguir, Nívia? Não respondeu, acho que sim. O homem espiritual, ele é compassivo. Não vejam só, ele não é covarde. Ele não aceita as coisas simplesmente como são e ponto final. Ele entende o outro e sente que o outro ainda está precisando caminhar um pouco mais na sua jornada evolutiva. Aqui é um ponto muito interessante. O homem material, ele pensa. Aí alguém vai dizer, bom, mas o homem espiritual não pensa? Lógico que pensa. Só que ele já passou do estágio de pensar, ele tem consciência. Quando alguém lhe pede ajuda, ele não vê, é branco, fala bem, onde mora, ele não avalia, bom, se eu der esse dinheiro agora ou essa ajuda, será que essa pessoa ficará dependente e numa próxima vez ela me procurará novamente? Puxa vida, será que agora eu vou ficar toda hora alimentando essa pessoa? Ele tem consciência que aquele ser naquele momento precisa de ajuda. Lembram-se da parábola do bom samaritano? O bom samaritano viu aquele homem que havia sido assaltado. O levita passou por ele e não se preocupou, um sacerdote também não, e ele, o samaritano, né, que era um povo desconsiderado pelos outros judeus, e ajudou aquele homem sem indagar quem ele era, o que lhe havia acontecido. Pensou as suas feridas, levou até a estalagem, pagou ainda para o dono dela e disse, quando eu voltar, se tiver alguma despesa a mais, eu o ressarcirei. Esta consciência pertence ao homem espiritual. Quando ele
o homem material ele é esquecido, ele se ofende. Puxa, esqueceram do meu aniversário. A Vânia fez aniversário hoje. Vocês já cumprimentaram. Eu farei segunda-feira, Nília, dia 8. Ó, aí vocês avaliam que lado que eu estou, né? Se é do homem material ou homem espiritual. Isso aí vai ser muita festa. Um dia 6, o dia 8 é muita festa. Não, é muita. Pois é. Não se preocupem comigo. Mas acontece que não dá nem para fazer festa, né? Do jeito que está. Mas as pessoas se ofendem, não foi convidado para um evento, não, puxa, eu sou tão importante e não me deram atenção. E o homem espiritual, ele compreende. Eu não sei se é em Portugal, pelo menos quando nós estivemos aí nessa terra maravilhosa que vocês têm. Adoramos realmente Portugal, não é um elogio barato, é um lugar que nós pretendemos voltar. Basta a nossa moeda, a paridade ficar um pouco mais amigável do que está, nós retornaremos e daremos um abraço pessoalmente em vocês. Mas nós aqui, principalmente na cidade que vivemos durante muitos anos, em São Paulo, nós ficamos presos várias vezes no trânsito. Nós não vimos isso aí em Lisboa e nas outras cidades que andamos. Mas em São Paulo, a maior cidade da América Latina, frequentemente ficamos presos. Esta prisão, que não é aquela de quatro paredes de grade, ela provoca no indivíduo materializado uma revolta. No indivíduo já com um pouco mais de consciência, ele exerce a paciência. Pode até aproveitar para ler alguma coisa, ouvir alguma coisa no podcast, seja lá o que for, e aprender algo utilizando o tempo. O injustiçado, ele se vinga, né, no homem material, já o homem espiritual, ele confia. Confia em quem? Na justiça divina. Ah, chegará o seu dia, aqui se faz, aqui se paga. Não? O castigo virá a cavalo. Não é nada disso. Ele confia de que as leis divinas jamais o prejudicarão. Se isso ocorreu com ele, com certeza haverá um aprendizado a extrair-se daquele fato aparentemente desagradável. Avançando, o homem material, ele perde alguma coisa, ele se apega emocionalmente àquilo que ele perdeu. E todas as coisas que ele tem, ele fica apegado, né, ao lápis, ao pedacinho de papel. Já o homem material, tendo a sua visão dilatada, ele desprende-se material e espiritualmente. Há pessoas que conseguem se desprender da matéria, mas emocionalmente não. Essas pessoas, elas têm um fato e relatam uma situação ocorrida provavelmente há 40 anos, há 20 anos. Quando elas relatam, parece que foi ontem. Então, o fato ocorreu, mas emocionalmente ela ainda está vivenciando. Perdoar não significa perder memória. Perdoar significa compreender o que aconteceu. O homem material, eu pulei evidente, né? Quando ele é ferido, ele ataca. E o homem espiritual, quando ele é ferido, ele perdoa. Chico Xavier, uma vez ele teve um evento muito chato na vida dele, que uma senhora matou a cachorrinha dele, porque essa cachorrinha lhe dava muito trabalho. E essa senhora, pretendendo fazer com que ele, Chico, não tivesse tantos afazeres, tantas tarefas, quando voltava da repartição, ela envenenou a cachorrinha. Quando o Chico entra em casa e vê a cachorrinha já nos estertores, ele abraça aquele cãozinho que era para ele, né, mais do que um cão, um amigo mesmo, como normalmente os cães o são, e chora. E pergunta, puxa, quem fez isso? E sempre tem alguém para dizer, olha, eu acho que foi aquela pessoa. Era uma vizinha dele, uma costureira, e ele não entende, como é que a pessoa pode fazer isso? Eu nunca fiz nada de mal. E nesse torvelinho de pensamentos, a vibração do Chico caiu. Emmanuel se aproxima de Chico, você não pode ficar assim. Nós temos que trabalhar. Sim, mas ela matou o meu cãozinho de estimação. Eu sei que ela matou, mas
nós temos que trabalhar, Chico, você precisa perdoá-la. Mas como vou perdoar? Ela me fez um negócio desse. Chico, você precisa comprar um presente para ela. Chico fala, mas como? Ela matou o meu cão e eu vou dar um presente para ela. Chico, em torno de si é uma névoa escura. Nós não temos condição de trabalhar. Se você não perdoá-la, nós não conseguiríamos cumprir a tarefa que é sua nessa encarnação. Mas, Emmanuel, Chico, dê um presente. Emmanuel era muito estrito nas suas colocações, né? Não enrolava. Chico, então, descobre que essa senhora, uma costureira, precisava de uma máquina, porque a sua já estava em não muito boas condições. Ele vai, junto às suas economias, e dá de presente uma máquina de costura. Naquele instante, a senhora o abraça com tanto carinho, agradecendo a ele aquele presente, que a nuvem que envolvia Chico se desfaz. Aí eu mando trabalhar, Chico. Percebam o valor do perdão, o valor daquilo que nós deixamos para o passado. Porque quando, como dizia Paulo, o perdão liberta, nos liberta do nosso passado. O homem espiritual, ele é aberto a experiências, já o homem material, ele é defensivo. Qualquer pessoa que se dirija a ele vai lhe tirar alguma coisa, vai desequilibrar a sua situação, o seu bem-estar. O homem espiritual, ele eleva-se sobre si mesmo. Já o homem material, ele eleva-se sobre os semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 10, diz o seguinte: nos mundos felizes, continua, o homem não procura elevar-se, desculpem, sobre seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. A nossa reforma íntima ela é baseada num parâmetro eu e eu há uma hora atrás, há um minuto atrás, ou há um ano atrás, e não eu e o próximo, certo? Só assim eu conseguirei crescer. Avançando, o tempo está se esgotando, senão daqui a pouco a dona Nívia me expulsa aí da copa. O homem material, ele julga sempre para condenar. A sua avaliação não é para ajudar, como é a do homem espiritual. O homem material, egoísta por si mesmo, ele sente apenas as suas dores. O homem espiritual, ele sofre com as dores alheias. O homem ser insultado, ele odeia. Lógico, o homem material ama. Se vocês lerem o livro Missionários da Luz, de André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, em um momento, em uma parte, há um diálogo em que Alexandre diz que entre o homem material e o homem espiritual há um oceano de palavras e gotas de ação. Percebam o seguinte: não se classifica uma pessoa totalmente material, totalmente espiritual. A nossa caminhada, ela se faz, né, às vezes nos desprendendo, por exemplo, dessa união para combater, unimos-nos para construir. Vocês, né, se uniram para construir e manter a casa dos humildes. Mas alguém pode ser que se ofenda se for esquecido. Essa transição de homem material para o homem espiritual, ela é ponto a ponto. Não se faz de um dia para o outro, não há uma classificação, você dá uma escala de 0 a 10, você tem 8 pontos, então você é um homem já espiritualizado. Não é assim que funciona. As coisas são mais complexas. O homem material utiliza todos esses recursos que vocês veem na tela para as suas necessidades, já dissemos isso. E o homem espiritual para contribuir com o progresso alheio. Tendo absoluta noção de que quando o meu vizinho ele progride, eu progrido também. Rapidamente, uma história me veio agora à mente, que é a seguinte: havia um agricultor nos Estados Unidos, acho que no meio oeste, em que ele pegava as sementes boas que eles tinham e distribuía para os seus vizinhos, que tinham sementes ruins.
Então, uma vez perguntaram, mas olha, você está colocando aí seus vizinhos para produzirem tanto quanto você? Não seria o contrário? Ou seja, eles que tenham sementes mais adequadas? Ele disse sim. De um ponto de vista pequeno, você está certo. Mas pense no seguinte, quando a semente que ele tem lá é trazida pelo vento para a minha plantação, eu vou ter sementes ruins e uma plantação deficiente. Ou seja, o progresso só é feito se todos progredirem. Há um ponto de interrogação aqui que nos mostra o seguinte. Amigos, qual é o caminho que nós vamos fazer para migrar daqui para cá? Qual é o nosso modelo? Com certeza não será Carlos Machado. O caminho e o modelo estão no Evangelho do Mestre. Qualquer outra coisa poderá trazer ensinamentos dúbios, poderá levar a erro. O caminho é Jesus. O modelo é Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Sempre se utilizarmos essa pergunta, com certeza não erraremos. Só que precisa parar antes de reagir e pensar um pouco. Essa frase de Pietro Baldi, no livro Evolução e Evangelho, mostra muito bem que nós não vamos destruir a animalidade que existe em nós. Nós vamos, sim, construir a espiritualidade sobre esses alicerces da nossa animalidade do passado. Essa animalidade nos serviu para trazer até aqui, só que agora ela já não cabe mais numa vida de relações civilizadas. A pergunta 228 do livro O Consolador, vocês têm aí na tela. Em síntese, a pergunta é: a autoiluminação a gente faz numa existência da Terra? E a resposta é: a reencarnação é um dia de trabalho, precisam vários dias de trabalho, de esforço, para que essas experiências vividas em cada uma dessas existências tragam resultados positivos. Concluindo, a felicidade, amigos, ela não é algo a ser atingido pelo esforço de elevação espiritual como um fim em si mesmo. A felicidade, ela se dará quando eu souber servir ao próximo na mesma caminhada evolutiva que nós estamos fazendo. Qual é a base requerida desse processo de evolução? Existe uma virtude que é essencial para que possamos realizar esta caminhada evolutiva. Pensaram? Não é o amor. É antes dele. Abrir aqui as perguntas. É a humildade. Se eu não for humilde, eu não reconhecerei que precisarei mudar. Se eu não tiver a humildade suficiente para me reconhecer numa situação, ainda que tenho muito que caminhar, eu não sairei do lugar. Amigos, a escalada de um homem material para um homem espiritual, como dissemos no começo, precisa só de ritmo, de esforço. E cada um vai pontuar as coisas à medida que tiver oportunidade e tiver consciência delas. Que tudo o que eu falei sirva de alguma maneira para vocês aproveitarem nas suas existências hoje e sempre. Então, Nívia, agora se algum dos companheiros quiser perguntar algo, estou à disposição. Se eu souber responder, vamos lá.